E aí, mentes sobrenaturais, está chovendo Dell aqui na loja? E é sobre esse Dell que nós estaremos falando agora. Cara, Dell Touchscreen i5 de 7ª geração. Esses monstrinhos aqui que nós estaremos falando hoje, possa ser que sirva para você ou não. Então eu estarei falando sobre características boas e também características ruins. E você pode tirar sua própria conclusão se esses tipos de notebook vão servir para o seu uso, ou para seus jogos, ou para os seus programas. Então você vai tirar suas próprias conclusões. Vales? Então, pessoal, vamos falar deles aqui agora. Vocês podem ver que esse notebook aqui é o mesmo desse e é o mesmo desse. Tudo Core i5 de 7ª geração, tá? Core i5 de 7ª geração. Core i5 de 7ª geração. Então, tudo que eu fizer em um notebook estará simbolizando os três. Todos os três são a mesma coisa. Só que a gente vai falar de coisas boas e de coisas ruins aqui nesse notebook, tá? Então, começando por aqui, a tela touchscreen é perfeito. Olha só. Você toca, não precisa fazer esforço. Suavemente, ó. Então ele tem um toque muito suave. Se você for tocar aqui nas teclas ou mexer aqui no mouse, você vê que o teclado dele é luminoso. A luminância vem de baixo, não é em cima. Se eu botar aqui em cima, malmente dá para você ver. Então ele é de lado, de baixo, né? Se essas teclas aqui fossem transparentes, seria muito show você ver aquelas luzes bem mais detalhadas. Se você tocar aqui, ó, no menu inicial para aqui, olha como é suave para você mexer. Se eu tocar em reiniciar, vai reiniciar. O que eu mexer aqui vai funcionar, tá? O que você tocar aqui funciona. Se você quiser ver a parte do Wi-Fi, tá? O que você quiser mexer, você mexe. Se eu tocar no que eu quiser tocar aqui, ele realmente funciona de forma perfeita. Teclado suave, ó. Olha como obedece, ó. Olha aqui. Muito suave o teclado. Perfeito. Tempo de resposta muito rápido. E o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui também é o seguinte. Ele é uma espécie de notebook que o tamanho dele parece ser um netbook. Não sei se vocês repararam isso. Geralmente eles não estão mais nem colocando aquela parte para você colocar um gravador de DVD. Hoje em dia o pessoal não usa mais isso. Hoje em dia é tudo mídia digital. O que foi que eles fizeram? Eles botaram um notebook e fizeram do tamanho de uma tela comum. Você pode ver que isso aqui é uma tela comum mesmo. Só que em vez deles esticarem um pouco mais para cá ou ampliar um pouco mais a tela, eles reduziram mais um pouquinho para ficar mais suave para você levar para qualquer local. Para vocês verem melhor aqui o tamanho desse notebook, tem um outro aqui, um notebook comum, que vocês mais conhecem aqui, tá? Esse aqui no modelo HP. E olha só o tamanho desse notebook para esse aqui. Nós temos aqui a diferença mais ou menos de 2 dedos, né? Aproximadamente. E você vê que aqui tem menos de 2 palmos, né? E esse daqui tem e esse daqui tem meio palmo. Então você vê que tem uma diferença gritante, tem um pouco que realmente parece ser um netbook, mas é um notebook. Geralmente os netbooks, eles não têm poderes que tem notebooks. Então daqui dá para você diferenciar também esse poder desse notebook, que dificilmente seria um net. A finura dele é incrível aqui, eu achei legal essa finura dele aqui, ele não é tão ruim não. É fininho, vou botar meu polegar aqui em cima, né? Meu dedo indicador, e você pode ver que ele é fino, é como um dedo indicador em cima mesmo aqui. Olhando de outro ângulo aqui, ambos os lados posteriores, você vê aqui que ele tem uma entrada HDMI, uma entrada USB, uma entrada também para tipo C. Ele também tem uma entrada SC que são para ser colocado cartões, certos tipos de cartões SC que eu nunca utilizei. Possa ser que para alguém sirva, né?
Você também tem essa entrada aqui que você pode usar para travar com alguma espécie de cadeado feito para notebook. Você tem aqui a entrada RJ45 para o cabo de internet, você puxa isso aqui para baixo e encaixa. Outra entrada USB. Aqui em cima onde tem uma aberturazinha, tá? Não sei se vocês conseguem ver. Aqui você pode colocar um micro SD. E aqui embaixo, isso aqui embaixo, você pode puxar aqui, ó. Você puxar, sai uma gavetinha para você colocar cartão de celular. Você coloca o chip de celular para você ter aqui internet com chip de celular. Eu achei muito interessante isso aqui. Quando a gente abrir ele, a gente vai ver por dentro como é isso aqui, tá? E aqui você tem a entrada para você colocar aqui um fone de ouvido ou até mesmo um headset, né? E me parece pelo símbolo aqui, ó, tá? Tem uma sujeirinha aqui. Tem um símbolo de fone com microfone ao mesmo tempo, se houver compatibilidade no que você encaixar. Então é muito legal isso também. Vamos falar de hardware, o poder que ele tem. Para começar, ele tem algo que é entre 2 a 7 vezes mais rápido do que um SSD. Pessoal, se vocês ouvirem som de moto, de carro, é porque a minha loja é em beira de pista, né? Então não tem jeito. Então o que acontece? A velocidade dele é incrível, de 2 a 7 vezes mais rápido, até mesmo do que um SSD. Isso você pode notar aqui. Se eu colocar para suspender, por exemplo, esse, olha a velocidade que ele vai apagar a luz. Já apagou, já suspendeu já a atividade do notebook. Se eu ligar, olha a velocidade para ligar, para sair da suspensão. É outro nível. Praticamente é questão de 2, 3 segundos. Se eu desligar ele, olha a velocidade para desligar e ligar. Vou desligar. Aqui eu suspendi. Agora eu estou desligando para vocês verem a velocidade para desligar. Veja a luz quando ela se apagar. Questão de alguns segundos. Apagou agora. Então eu vou ligar. Então você sabe que para desligar e ligar acaba demorando um pouquinho mais do que suspender, né? Se fosse em um HD com todos os programas que está aqui, demoraria muito mais. Mas olha a velocidade que é você utilizando aí um NVMe. Para os segundos que foi muito, mas muito rápido mesmo. O que é que esse notebook ele tem mais? Vamos olhar através desse aqui. Vamos colocar aqui em este computador, botão direito do mouse. Vamos em propriedade e vamos ver que todos esses notebooks que estão aqui é um i5 de 7ª geração. Quando você vê esse número aqui, 7300U, quando começa com 7000, significa que é 7ª, toda hora eu tô tocando, é muito sensível. Significa que é 7ª geração. Você vê que os gigahertz iniciais dele é 2.6, 2.7, porém ele tem um turbo boost maior, que nós estaremos vendo isso também. Você vê que ele tem 8 GB de memória RAM e é DDR4. Como é que a gente sabe se é DDR4 ou coisa desse tipo? Como é, Fábio, que você sabe? Pronto. Você pode entrar no site ou da Intel para pesquisar sobre esse tipo de processador, ou você pode baixar esse programinha aqui, ó, CPU-Z. O CPU-Z ele detalha tecnologias do seu processador, ele detalha quantos cores tem, que memória você está utilizando e coisas semelhantes a essa. Mas para ficar mais interessante, eu vou abrir aqui e a gente vai falar sobre esse programa aqui e sobre processadores, certo? Então, que processador é esse aqui? Esse aqui é um i5 7300U. Então, a gente vai digitar aqui. i5 7300U. Você dá um Enter. Aí você vem aqui na arquitetura da Intel. Na própria arquitetura da Intel, ele já vai lhe dizer tudo que esse processador tem. Só que aqui ele lhe dá totalmente resumido. Só que tem informações que é legal você pegar aqui. Por exemplo, aqui não mostra quantos gigahertz tem. Você só vê a movimentação dos gigahertz. Mas aqui no site da Intel você vai encontrar o turbo boost dele. Ou seja, aqui você viu que ele inicia com 2.6 e 2.7.
Mas ele vai até onde o Turbo Boost dele? O Turbo Boost dele, a Intel informa que vai até 3.50 GHz. Então, cada thread desse aqui vai trabalhar a 3.5 quando for necessário. O que eu não achei muito legal nesse processador, o Core i5 de 7ª geração, eu vou dizer para vocês aqui agora. É isso aqui, ó. Ele só tem apenas 2 cores e 4 threads. Gente, um i5 de 7ª geração, a Intel colocar apenas 2 cores e 4 threads, vamos comparar ele então com um processador bem conhecido de computador, tá? Eu estou falando agora de desktop, de computador, tá? Vamos comparar aqui ele, por exemplo, com i3 2120. Vamos lá. Vamos entrar na arquitetura da Intel e vamos comparar. Vamos também entrar aqui no i3 2120 CPU Z. Tá? Então vamos fazer essas comparações aqui. Vamos em imagem, vamos entrar aqui. E olha só, nós temos aqui o Core i3 Desktop, tá? 2120. O que é 2120? Significa que ele é um processador de 2ª geração. Vamos comparar o processador de 2ª geração com o processador de 7ª geração, sendo que o daqui é de computador i3 e o de cá é um i5 de notebook. Ainda falando de tecnologia aqui, você pode ver as tecnologias que tem no processador mais antigo. Ele vai do MMX até o AVX, se você for lendo todas essas instruções aqui até chegar aqui embaixo. Enquanto isso, o i5 de 7ª geração, ele começa no MMX e olha só o AVX aqui, o mesmo AVX que tem lá, porém ele continua AVX2, FMA3 e TSX. Esse TSX aqui, você sabe onde é que você encontra também essa tecnologia? Aqui, ó, i9 9900K. Vamos ver aqui no CPU-Z. Vamos lá. Melhor pra gente ver aqui. Ok. Repare que no i9 comum vai até FMA3. Já o i9, ou o i7 de 7ª geração, ele passa do FMA3 e vai para o TSX. Mas eu falei para vocês que tem no i9 também 9900K, né? Mas é nessa outra versão do i9 aqui, ó. É o i9 Extreme, né? Acho que é o i9 Extreme que chama. Ele tem a tecnologia TSX, ou seja, essa tecnologia que está aqui nesse Core i5 de 7ª geração tem uma das tecnologias que tem no i9 9900K, Coffee Lake. Vale? Então, ponto para isso daqui. O que faz esse processador ele também ser bem moderno. Repare que o Core i3 bem antigão tem 2 cores e 4 threads. O i5 de 7ª geração tem 2 cores e 4 threads. Oh, mas peraí. Então tem o mesmo poder? Ah, é isso aí que eu quero mostrar para vocês. Lógico que não. Ele vai ter mesmo core e os mesmos threads, mas o gigahertz do Core i5 de 7ª geração vai até 3.5 para começar. O gigahertz do processador i3 de 2ª geração vai até 3.3. Então já dá um diferencial em destaque um pouquinho a mais para esse daqui em relação à velocidade. O que mais que muda? Isso aqui, ó. Vamos ver as coisas que mudam. Esse i3 de computador, tá? i3 de computador, as memórias dele é DDR3 com frequência de até 1333
MHz. Então, enquanto o Core i3 de segunda geração, a frequência das memórias são DDR3 e só vai até 1333 MHz, o Core i5 de sétima geração tem uma frequência muito maior, muito mais absurda. Enquanto esse aqui vai a 1333 MHz, o Core i5 vai a 2133 MHz. Então é uma diferença absurda em megahertz. E ele usa também a memória DDR4. Não existe memória com 2133 MHz sendo DDR3. Lógico que quando mudou-se a versão para DDR4, aumentou-se também as frequências. Isso aí também ajuda muito na leitura das coisas que você está fazendo. Aí se você vier no CPU-Z e vir em SPD, você vê que ele realmente tem uma memória DDR4 de 2400 MHz. Pera aí, Fábio, mas você não falou que ele vai até 2133 MHz? Calma lá. Se você não entende de informática, saiba que você pode colocar memórias com a frequência maior em seu computador ou notebook. E o processador, que quem comanda os megahertz é o processador, ele simplesmente vai pegar, reconhecer a frequência de memória maior que você colocar e vai reduzir automaticamente para 2133 MHz. Ou seja, tem um DDR4 aqui 2400 MHz, mas ele só está absorvendo 2133 MHz. Vale? Outro diferencial desse Core i5 de sétima geração é isso aqui, ó. Graphics HD Intel 620. Isso aqui é uma plaquinha de vídeo que tem aqui dentro do processador. Você pode ver aqui em Graphics que ele mostra também Intel HD Graphics 620. Enquanto isso, o Core i3 de segunda geração, ele tem um Graphics HD Intel 2000. Esse de cá é mais avançado do que o de lá. Então, ponto para i5 de sétima geração. Quando você abre também o GPU-Z ele dá mais detalhes sobre essa placa de vídeo. São programas que você pode baixar gratuitamente aí na internet. Tem o HD Graphics, você vê que ele é DDR4, tá? Memory tape que usa. 64 bits, memory size não mostra aqui pra gente, não há, porque ele não tem memória VRAM. Ele deve utilizar com certeza a memória compartilhada da sua própria placa, a memória dele mesmo. Você vê aqui essa tecnologia OpenCL, Vulkan, Direct Computer, DirectML, OpenGL 4.6 e por aí vai. E ele usa, por incrível que pareça, o DirectX 12, ou seja, roda até os jogos mais atuais. Mas é aí que a gente vai entrar no assunto agora de jogos e de programas. O que é que eu recomendo para as pessoas utilizarem esse notebook? Será que eu recomendo jogos? Será que eu recomendo programas? Bem, se você utiliza esse notebook aqui para você assistir o YouTube, por exemplo, e YouTube Mentes Sobrenaturais. Você usa para assistir vídeos aqui, ó, Supernatural Minds, é o meu canal. Em inglês, olha que chique, Supernatural Minds, que é Mentes Sobrenaturais. Em português você pode digitar Mentes Sobrenaturais, tá? Que eles botam também em inglês, que tem pessoas de outros países que assistem também meus vídeos. Então você vai entrar no meu canal Mentes Sobrenaturais. Veja aqui, ó, que você assiste naturalmente, tá? Sem delay, sem lags, sem absurdos, sem besteira. Simplesmente funciona tranquilamente aqui para você assistir vídeos no YouTube. Naturalmente. Não há problema nenhum em assistir vídeos no YouTube. Para você que só usa para coisas básicas e resumindo, está de bom tamanho. E você que usa agora para programas. Se você usar aqui AutoCAD, se você usar aqui o CorelDRAW, por ele ter essa plaquinha de vídeo aqui, ó, ter esses 2 cores e 4 threads,
e ter essa frequência de memória RAM DDR4, você pode utilizar naturalmente aí, que vai funcionar perfeitamente bem. Agora, quando se parte para jogos, é outros 500. Geralmente os notebooks gamers, além de ele colocar um processador desse aqui, ele jamais vai querer utilizar a plaquinha de vídeo que tem dentro do processador para você rodar os jogos mais pesados, os mais atuais que eu falo. Quando você tem uma plaquinha de vídeo dedicada no processador, você só consegue jogar bem, geralmente, jogos mais antigos. Tá aqui o Far Cry 2 que a gente pode estar. Então você consegue jogar jogos mais antigos desse estilo Xbox 360, PlayStation 3, mas não todos os jogos. Tem uns jogos que são realmente mais pesados, apesar de ser estilo esses videogames de geração anterior. E outra, muitos jogos você vai ter que setar a configuração mais baixa. Se você quiser jogar o que? PUBG, jogar aí um Counter-Strike, que são jogos até atuais também, antigos e atuais, porque vão se atualizando e até hoje o pessoal joga. Você também vai conseguir rodar tranquilamente nesse jogo, né? Então a gente vai fazer um teste aqui rápido no Far Cry. Deixa eu ligar aqui o MSF Tebana e vamos entrar ali no jogo, tá? Vamos aqui em opções, vamos aqui na parte de vídeo. Na parte de vídeo eu setei tudo aqui no médio, coloquei essa resolução aqui, mas eu olhei nas configurações do Windows e essa plaquinha de vídeo dele dedicada permite que esse computador vá até 1080p. Então 1080p tem um gráfico melhor ainda. Lembrando que estamos utilizando aí a versão DirectX 9, esse jogo é bem antigo, e ele permite até a versão DirectX 10, mas vamos testar no 9 mesmo, tá? Vamos colocar aqui para iniciar a história. Veja também a velocidade para iniciar o jogo. Afinal de contas, estamos aí utilizando o Core i5 de 7ª geração, cheio de tecnologia. O NVMe também dá velocidade de carregamento, olha lá, carregamento. E no instante vai carregar isso aí, tá? Vamos ver aqui quantos segundos carrega. A moto ali passou mais rápido do que o notebook iniciou o jogo. E veja aí o gráfico bonito. E nós temos aí em 1080, 30 e poucos FPS aqui iniciais. Se você quiser jogar de 30 FPS para cima, quando na verdade bate menos de 30 FPS, né? Mas ele procura manter a estabilidade de 30 FPS para cima. Então é nessa configuração aí. Lógico que se a gente tiver aqui uma placa de vídeo nesse notebook, uma placa de vídeo, você vai conseguir rodar no Ultra. Mas essa plaquinha de vídeo aqui que não tem VRAM e ainda utiliza uma memória dedicada, puxada daí, você não tem muitos poderes. Veja que estamos ali a 30 e poucos FPS, tá? Então, falando de jogo, está aí jogos que você pode também utilizar mais ou menos nesse gráfico. Um PES 2013 também rola aqui, você vai conseguir rodar. Ah, Fábio, um GTA V. Se você botar um GTA V aí, você deve rodar, mas na configuração mais baixa possível, que eu acho feio e ridículo. E a resolução, eu acredito que você vai ter que colocar 800 por 600. Então é uma resolução muito fraca, gráfico baixo, e ainda assim você vai encontrar alguns bugs. Então não recomendo esse notebook como um PC gamer, como um notebook gamer. Notebook gamer tem que ter placa de vídeo separada, dedicada aqui dentro, tipo um RX 560, uma GTX 1050 e por aí vai, para que você rode literalmente qualquer jogo tranquilamente. Agora vamos fazer o seguinte. Então agora vamos falar também sobre defeitos causados por bastante tempo de uso. Esses dois aqui estão perfeitamente bem, mas esse daqui já está bem usado. A imagem dele, para mim aqui, aparece um pouco mais clarozinho, não sei se vocês conseguem perceber. Esse daqui já está um pouquinho mais escurinho, mas essa parte aqui, você vê que está um pouquinho mais claro do que cá. Não sei se vocês vão conseguir ver isso que eu estou vendo. O que acontece? O touchscreen desses daqui, ó, estão perfeitamente bem, ó. Hã? Perfeitamente bem. Onde eu tocar aqui vai funcionar, ó. Onde eu tocar vai funcionar. Mas esse daqui, olha, com o passar do tempo, ó, passar o dedo aqui, cadê o touchscreen? Não tem. Em algumas partes tem, ó. Vou puxar, deixa eu ver onde é que tem. Aqui. Ah, ainda puxou mal, ó. Onde tá a janela, ó. Então, esse aqui tá com touchscreen
com problema. Isso aqui pode ser um mau uso do dono, tá? Ou porrada mesmo, alguma porrada que alguém deu, ou coisa desse tipo. Tempo de uso é muito difícil de dar esse problema dessas telas touchscreen. É mais por questão de porrada, ou até do calor mesmo, com a película pode estar um pouco danificada a película. Então, se eu der 2 toques aqui, ele vai obedecer. Se eu tentar fechar aqui, ele fecha. Deixa eu ver o de cá. Já o de cá eu não consigo, ó. Não consigo. Se eu clicar aqui para tentar desligar, deixa eu ver se obedece. Deixa eu apertar agora e desligar. Não vai, ó. Não desliga. Talvez se eu insistir muito. Deixa eu reiniciar. Também não vai. Então tem partes do touchscreen que está ruim, tá? Deixa eu usar aqui. Mas se você não liga tanto para o touchscreen, lá no futuro, digamos que com uns 10 anos de uso, possa ser que esse notebook faça isso. Então não só estou mostrando só os acertos desse notebook, como também falhas futuras que pode acontecer. Esses daqui, olha como o teclado está perfeito. Triscou, pegou, ó. Triscou, pegou, não é verdade? Mas olha o de cá, ó. Ó, ó. Tem que apertar mais forte, ó. Por quê? Isso pode ser poeira que cai aqui dentro. Você tem que evitar poeirinhas que caiam aqui dentro, pelo de animal ou coisa desse tipo. Então você tem que manter ele sempre em um local saudável para que no futuro você não venha ter também problemas com essa tecla. Outra coisa crítica que também está nele, eu tirei aqui propositalmente os cabos aqui, ó, desses dois. Todos eles estavam carregando no início do vídeo, propositalmente. E agora eu tirei para saber como anda a bateria deles. O daqui eu já testei em off. Repare que esse aqui, desde quando eu tirei, ele chegou mais ou menos no meio, mas já tem um bom tempo já aqui assim. Esse daqui eu acabei de tirar agora. Olha como está a bateria dele. Estado crítico. Ou seja, a qualquer momento ele pode desligar esse notebook. 7%, 1 minuto restante para desligar. Aqui ainda tem 1 hora de uso. A tela é touchscreen, eu esqueço disso. Cadê, meu Deus? Aqui. 1 hora restante. O daqui, lógico, tá ainda carregando, né? Que tá um bom tempo aqui, mas eu sei que a bateria dele tá aqui. 40 minutos até totalmente carregado. Tá em 60% aqui a bateria carregando ainda. Não tá totalmente carregado. Mas você vê que essa bateria tá boa, essa bateria tá boa, mas aquele ali está em estado crítico. Para uma bateria ficar ruim, basta você ficar usando o tempo inteiro o seu notebook aonde? No carregador. Se você deixar ele o tempo todo assim no carregador, carregando, falando nisso, nem mostrou os carregadores. Olha aqui como são os carregadores dele, bonitinho, ó. É um diferencial, né? Arrumadinho. Tem o nome dela aqui. Então, se vocês deixarem o tempo todo eles no carregador, pode ter certeza que a sua bateria vai ficar assim. O uso correto da bateria é o que? Você encaixou para carregar, deu 100%, tire o cabo e use a bateria até ele descarregar. Você fica usando. Quando ele realmente estiver lá em 5%, 7%, mas 5%, bem descarregado, aí você novamente encaixa ele na tomada para carregar. Não puxe antes dele dar 100%. Deixa ele dar 100% e depois você tira de novo. Mas se você ficar utilizando ele assim o tempo todo na tomada, eu digo para você que em mais ou menos 1 ano ou menos você já viciou, já estragou sua bateria. Então tudo isso é questão de uso. Veja que são os mesmos modelos aqui, mas esse aqui ele tem problemas de uso devido ao mau uso do antigo dono. E agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou abrir esse notebook aqui e a gente vai ver o que é que tem aqui dentro, né? Para ver se ele tem um NVMe mesmo, como é a bateria. Tá curioso para saber? Então vamos ver isso aqui agora. Se você for olhar atrás deles, vocês vão ver que ele é o Dell Latitude 7280. Já tirei os parafusos aqui. Já desencaixei ele, vou mostrar para vocês aqui, ó. O interessante é que o parafuso dele fica aqui e não cai, ó. Todos os parafusos, ó. Olha como fica penduradinho, ó. Não cai, tá? Tem um suporte que não deixa esses parafusos saírem. Você só folga ele. Esse aqui é o notebook que eu lhe falei, ó. A bateria tá ruim. Você lembra? E realmente, olha como tá inchada a bateria.
Há um inchaço da bateria, outro inchaço aqui, outro aqui e aqui. Quando a bateria incha assim, é porque ele realmente já estragou, tá? Por tempo de uso mesmo, a pessoa vai usando. Quando a bateria incha, o que acontece? Você perde os contatos das células dele e faz com que você reduza o tempo de vida dele. Por exemplo, se você conseguir usar ele em 3 horas de relógio, agora você só consegue usar em 30 minutos. Tá? Olha só como é por dentro ele, é bem bolado. Aquela parte que eu disse a vocês que eu ia abrir e mostrar, ó. Aqui que você coloca um chip de celular, ó. Tirar aqui para você ver melhor. Olha lá. Tá vendo os birrozinhos dentro de que conecta o chip de celular? Tá aí. Você consegue colocar o chip de celular aqui, ó. Bota na gavetinha aqui e empurra. Aí quando você empurra aqui, ele conecta a internet através do seu chip de celular. Falando em conexão de internet, ele também é compatível com Bluetooth, tá? E aqui também é o Wi-Fi dele, ó. É Wi-Fi e Bluetooth. Essa pecinha pequenininha que você está vendo aqui, com essas duas fiações aqui, um para internet, conexão com a internet, né? O sinal, a antena, né? Do sinal da internet, e outro para o Bluetooth. Você vê aqui que ele está até sujo aqui, ó. Não recomendo, é bom fazer uma limpeza na parte do cooler. O cooler dele bem bolado, aqui está o processador dele. Aqui você vê a memória de 8 GB RAM DDR4, é isso aqui que é a memória. E isso daqui é o NVMe, que eu falei para vocês, ó. É muito mais rápido do que HD e SSD. Se o SSD é mais veloz que o HD, imagine o NVMe, que é de 2 a 7 vezes mais rápido que o HD. Aqui está as caixinhas de som dele, ó. É muito bacana também. A pilha dele, que você pode resetar a BIOS ou coisas semelhantes a essa. Então tá aqui o Dell também aberto, esses modelos aqui para vocês verem como é ele por dentro. Eu acho que não faltou mais nenhuma dúvida a ser tirada. Se tiver alguma, pode deixar o seu comentário aí, assim que eu tiver tempo posso estar respondendo. E acredite, para eu fazer esse vídeo para vocês aqui, eu tive que parar, aí eu atendia pessoas aqui, voltava pro vídeo de novo, parava de novo, vinha para cá, eu tinha que memorizar onde eu parei o que eu estava falando, então é correria aqui para mim. Me esforço muito para fazer vídeo para vocês, espero que vocês compreendam. E muito obrigado a todos aí, até o nosso próximo vídeo. Não posso deixar de falar isso, ó. Vale! Dirmão, tem um Dell todinho para você ver dentro, ó.